Olá, bem-vindos a este segundo vídeo desta série de vídeos que eu estou a criar aqui para o YouTube de Hortaconsciência para iniciantes. E neste segundo vídeo eu quero falar-vos sobre como fazer uma sementeira sem falhar. Isto porque sementeira é uma das práticas agrícolas mais comum que todos nós fazemos, independentemente se temos muita área ou não, só temos vasos, cultivamos em recipientes e acaba por ser, então, uma das fases iniciais onde mais há erros. Então, neste vídeo eu quero-te dar aqui algumas dicas de como fazeres, então, uma boa sementeira sem errares muito e sem comprometeres os resultados produtivos das tuas culturas. Então, 3 dicas que eu te quero dar para fazeres uma boa sementeira. A profundidade. E cada semente e cada cultura tem uma profundidade recomendada, tal como eu já disse em outros conteúdos meus, a profundidade de sementeira varia então consoante o tamanho da semente. E portanto, a profundidade certa de cada semente é de 2 a 3 vezes superior ao tamanho da semente. Isto significa que sementes grandes como a fava podem ser semeadas então em profundidades maiores, ou seja, mais fundo. Eu posso arriscar e colocar a semente mais funda. Porquê? Porque a semente então é de maiores dimensões. Outro exemplo então, por exemplo, a alface, a cenoura, que são então sementes mais pequeninas, eu tenho que fazer uma sementeira bem mais superficial. Então, esta aqui é uma das principais dicas. Eu já vou fazer aqui uma sementeira convosco para vocês terem em consideração, mas voltando aqui ao tópico da profundidade, a profundidade acaba por afetar muito o sucesso da semente. Se nós estamos a falar de uma semente pequena, como então a da alface, se eu a colocar muito fundo, ela não vai ter capacidade de emergir e muito provavelmente nem vai germinar. E depois muitas vezes acontece que nós semeamos então demasiado fundo e vamos lá, semeamos por exemplo num tabuleiro destes e dependendo então do tipo de cultura, há culturas que podem germinar ao fim de uma semana, são culturas rápidas, há outras que demoram bem mais tempo, mas eu, por exemplo, sei que a cultura germina mais ou menos em 7 dias e ao fim de 15 ela ainda não germinou. E muito provavelmente acontece por dois motivos. Ou a semente ela está velha, já perdeu a validade, ou também pode ter acontecido que não tem umidade suficiente e, portanto, nós temos que garantir essa umidade numa fase inicial com um borrifador para não regar então em demasia, ou então também pode acontecer que nós semeamos fundo demais e nesse caso então a semente não tem capacidade de emergir e tornar-se uma plântula. Por isso é que nós temos que escolher muito bem as sementes e quando nós compramos uma semente existem uma série de informações que nós temos que ter em consideração. Por exemplo, neste caso, este é o nabo, que é então uma cultura agora de outono e inverno. E então imaginem que nós não percebemos nada da agricultura e queremos, então, somos iniciantes e queremos iniciar-nos nesta lide das sementeiras. Há imensa informação na internet, muitas delas que estão disponíveis na internet não são verídicas e, portanto, nós temos que confiar muito bem nas fontes e selecionar muito bem as fontes que consultamos, mas esta dica nunca falha, que é nós olharmos então para o verso do pacote da semente. E aqui eu quero chamar a atenção que nós olhando então para o verso do pacote da semente conseguimos então ter aqui uma série de informações-chave, nomeadamente a época de sementeira, que neste caso vocês estão a ver que vai de junho a novembro, e isto significa que este leque de meses em que se pode semear esta cultura também depende muito da zona onde nós estamos. Eu estou no norte do país e, portanto, a minha sementeira vai ser um pouco mais atrasada. Se eu estou no sul ou no centro, mas principalmente no sul, em que as temperaturas são mais agradáveis, não são tão baixas, eu posso começar a semear mais cedo. Depois também tem aqui a data da colheita. Há aqui outras informações importantes como o espaçamento entre plantas e entre linhas, a altura da planta, e isto vai nos ajudar, por exemplo, a
estipular, por exemplo, concessões de culturas, para evitar, por exemplo, que uma faça sombra à outra, para evitar demasiada competição entre plantas, isso acontece quando elas ficam demasiado juntas, portanto, nós aqui acabamos por ter algumas informações. Depois, muito importante, a validade do pacote da semente. Porquê? Porque muitas vezes, especialmente em lojas que têm muitas sementes, e portanto, às vezes o que acontece é que se colocam nas da frente para serem compradas as que têm uma validade inferior, nós acabamos muitas vezes por comprar sementes que estão muito próximas da validade ou até em alguns casos que já tenha passado a validade. Portanto, a probabilidade nesses casos de eu conseguir ter uma sementeira, digamos assim, mais eficaz, que tenha efetivamente sucesso, é menor, porque se eu compro uma semente velha, é a mesma coisa que nós, quando somos jovens ou quando somos mais velhos, vamos perdendo o nosso poder, não é? As nossas faculdades. Portanto, as sementes é exatamente a mesma coisa. E depois, dependendo então do fornecedor das sementes, existe aqui outro tipo de informações que podem vir complementares. Neste caso aqui eu achei interessante, porquê? Porque dá-nos informação também da quantidade de luz solar, dá-nos também informação do transplante, e aqui é muito importante porque, e acaba por ser um dos erros mais comuns, que é o transplante. Porquê? Porque existem culturas que são muito sensíveis ao transplante e, portanto, devem ser semeadas por sementeira direta. Por exemplo, a cenoura, o rabanete, são culturas então que eu semeio no local e ela vai ficar ali a desenvolver-se até ao final do seu ciclo. A fava, por exemplo, a ervilha, e existem outras então que não são tão sensíveis e que então eu posso, por exemplo, semear num tabuleiro alveolado como este, e depois, quando as plântulas já estiverem de 3 a 4 folhas, eu vou transplantá-las para local definitivo. Por exemplo, o tomate, a berinjela, o pimento, a courgette, são tudo então culturas que podem ser transplantadas. E portanto eu tenho que saber o mínimo sobre essas culturas. E é claro que eu, tendo esta questão das sementes em consideração, eu não posso só olhar para as características da minha semente, mas também tenho que estudar um pouco sobre a cultura em questão, nomeadamente qual é que é a família botânica, porque isso vai acabar por me ajudar eu a estabelecer, por exemplo, uma rotação de culturas ou uma consociação de culturas. Eu tenho que ter em consideração as exigências de água, as exigências de luz, as exigências de nutrientes, o solo. E este tipo de informações, eu antes de escolher uma cultura, eu tenho que saber o mínimo sobre elas. Porque vamos imaginar que o local que eu tenho para cultivar recebe 4 horas de luz solar por dia. E eu quero cultivar tomates, que são uma cultura então muito exigente neste parâmetro. Então, se calhar, não é uma cultura que eu tenho que descartar. Por exemplo, se eu quero, por exemplo, cultivar mais uma vez tomates, tirando os tomates, eu só quero depois, passado um tempo, cultivar batatas. Portanto, não faz sentido segundo a rotação das culturas, porque eu tenho que mudar as culturas, a família das culturas que eu estou a cultivar, para evitar, por exemplo, maior suscetibilidade a pragas, esgotamento dos nutrientes, e portanto eu tenho que ter isso em consideração. E o mesmo com os nutrientes, se é uma cultura que precisa de muitos nutrientes, que nutrientes é que ela precisa? Se for uma cultura de fruto, precisa mais fósforo ou de mais de potássio. Se as exigências de água, porque há muitas hortas que têm pouca disponibilidade de água, ou nem têm um ponto de água disponível, e portanto eu tenho que ter isso em consideração, para depois a minha sementeira, que é a etapa inicial do meu processo enquanto agricultor iniciante, não correr mal. E depois, a questão da umidade. Quando nós falamos em semear, a umidade tem que ser logo uma das primeiras questões a ser considerada, porque nenhuma semente, imaginando que eu cumpro bem com a profundidade sementeira, mas depois não garante umidade.
Nenhuma semente ela é capaz de germinar se o solo estiver seco. A maior parte das sementes elas precisam de umidade, elas precisam de luz para germinar e, portanto, quando eu estou a fazer uma sementeira, eu tenho então que garantir umidade. Tenho que regar frequentemente, garantir que, no caso do substrato, eu trouxe aqui este substrato, que é o substrato da Nutrofértil, que é apropriado para a fase de germinação. Então, eu tenho que garantir que esse substrato está sempre úmido e apropriado, portanto, eu posso regar com o borrifador, posso regar então aqui com o regador de malha fina, e eu tenho então que garantir essa umidade. Nunca em excesso, porque se eu regar, por exemplo, se eu tirar isto e regar sem isto, e, portanto, a quantidade de água que vai sair é muita e, portanto, o substrato ele pode sair do recipiente, a semente pode se perder e isso acaba por comprometer a minha sementeira. Então, tem aqui vários tipos de recipientes em que eu posso fazer sementeiras. Normalmente o que eu mais gosto são estes tabuleiros alveolares. Eu até aproveitei este tabuleiro que vinha com pezinhos de morango e, portanto, nós podemos aproveitar ou ir a uma loja de jardinagem, existe esferovite, existem uma série de materiais. Nós podemos fazer sementeiras, por exemplo, com caixinhas de iogurte, com aquelas embalagens de plástico que vêm, por exemplo, as uvas ou os morangos. Podemos reaproveitar tudo isso para sementeiras. É importante, então, é que nós escolhemos o recipiente apropriado. Por exemplo, eu posso efetivamente semear neste tipo de recipientes, mas tenho que ter em consideração alguns aspectos. Por exemplo, aqui que estão feitos os furos de drenagem para permitir então que a água escoe e que não fique aqui presa. Neste caso só tenho 2 e eu aconselharia a fazer mais, principalmente aqui um no centro. E depois tem aqui vários vasinhos que se podem então fazer vários tipos de sementeiras. Normalmente eu aconselho a fazer em tabuleiros, porque dessa forma eu consigo depois tirar a plântula e tirá-la direitinha, sem machucar a raiz, diretamente para ou um vaso maior ou para o solo. Portanto, eu acabo por recomendar este tipo de tabuleiros. É importante então é que nós escolhamos substrato apropriado. Este aqui, idealmente eu deveria colocá-lo então num vaso ou num recipiente e molhá-lo antes de colocá-lo aqui, porque ele neste momento está seco, portanto eu deveria molhá-lo e depois colocá-lo úmido aqui. Idealmente nós também não devemos preencher na totalidade os alvéolos. Porquê? Porque a seguir vai entrar aqui a semente e depois vai ser regada. Portanto, se eu preencher na totalidade os alvéolos, a probabilidade de perder-se substrato e semente é maior. Portanto, mais ou menos 3/4 e depois ter então em consideração escolher a semente. Eu normalmente costumo semear em tabuleiro culturas como a alface, as courgettes, algumas acelgas, que são culturas que para mim funcionam bem em tabuleiro e depois eu transplanto. Nunca semear em tabuleiro favas, ervilhas. Portanto, reparem que neste caso o substrato está bastante seco. Ele devia estar mais úmido. Depois este pulverizador também não é grande coisa. Idealmente a água deveria sair em neblina e não em jato. Portanto, este tipo de coisa, de abertura aqui é regulatória, ou seja, eu consigo regular a quantidade de água que sai. No entanto, mesmo eu regulando, acaba por ser muito em jato que sai, portanto acaba por não ser muito interessante. Idealmente, então, um jato mais aberto em forma de neblina acaba por ser mais interessante. Depois, uma semente por alvéolo. Às vezes acontece de colocar 2 e nesse caso vão germinar na maior parte das vezes 2 plântulas, mas nesses casos eu tenho que tirar a plântula que está a mais e passá-la para outro local para garantir então que a plântula ela tem espaço para se desenvolver. Neste caso são sementes muito pequenas que são de alface e portanto ela só deve ser
ligeiramente colocada, aqui mesmo assim muito à superfície. E depois eu vou então cobrir com uma quantidade muito fina de substrato. E depois voltar a regar. Idealmente, então, se vocês tiverem uma estufa ou algum local quente, o substrato ele tem tendência a secar mais frequentemente e por isso convém que vocês, no fundo, reponham a umidade também mais frequentemente. Então, dou por terminado então este vídeo, espero que tenham gostado. Deixo também aqui o alerta ou a informação que no dia 4 de novembro vão abrir vagas para a segunda turma do meu curso Horta Consciência. Portanto, se querem perceber se este curso é para vocês, ficaram interessados em saber mais, cliquem aqui em baixo e qualquer dúvida também podem me mandar e-mail para geral@acientistaagricola.pt e já agora digam-me se costumam terem atenção a estes 3 fatores ou qual deles, se não prestarem atenção a estes 3 fatores, qual é aquele que acabam sempre por mais descurar. Eu gosto sempre de saber.